Estamos aqui para mais uma aula de CIV 237, Materiais de Construção Civil 1, do nosso curso de Engenharia Civil. Primeiramente, quero agradecer vocês pelo interesse, pela disponibilidade e por estarmos dividindo essa tarefa de construir o conhecimento de uma forma inovadora, de uma forma muito diferente para todos nós, né? Eu vou colocar aqui um marcador para a gente poder irmos juntos construindo então essa unidade desse nosso capítulo. Lembrando que todo o conhecimento que nós vamos discutir, todo o conteúdo que nós vamos discutir aqui juntos, está lá no nosso plano de ensino e as aulas vão sendo disponibilizadas, como nós já combinamos na nossa primeira aula, a partir da plataforma Moodle. Então você vai entrar lá na plataforma Moodle, você vai acessar os conteúdos, você vai ser direcionado para um link e as nossas aulas vão estar lá gravadas, como a nossa primeira aula e o módulo da primeira aula e esse novo módulo agora da segunda aula. Bom, nesse módulo da aula 2 nós vamos conversar sobre pedras naturais. Pedras naturais, agregados, a classificação dessas pedras naturais agregados, descrição das rochas mais utilizadas, tipos de extração, propriedades, os ensaios tecnológicos que nós usamos para caracterizar essas rochas do ponto de vista da engenharia civil e da construção civil, as principais especificações e métodos que nós aplicamos para isso, ou que nós destinamos para isso, né? As aplicações dos agregados, as suas definições, classificações, como são obtidos, enfim, características um pouco mais puras, como impurezas, índice de qualidade, especificações e métodos e durabilidade. Bom, começando então o nosso conteúdo sobre pedras naturais, especificamente classificação, descrição das rochas mais utilizadas, formas de extração, propriedades, ensaios tecnológicos, especificações e métodos, como nós já conversamos. Muito bem. A classificação dos materiais de construção civil é muito importante, principalmente para que se possam construir projetos com propriedades adequadas e projetos com propriedades de engenharia de interesse, ou seja, durabilidade e economia. Muito bom. A classificação desses materiais de construção civil, eles impactam diretamente nas obras porque constituem o conjunto de objetos que formam a obra, né? Esses nossos agregados, então, esses nossos materiais, eles são classificados segundo a sua origem, segundo a sua função, segundo a sua composição, segundo a sua estrutura interna. E aí, mais atualmente, nos últimos anos, a ciência, a tecnologia dos materiais vem trazendo para a gente um conjunto de ferramentas extremamente úteis, extremamente aplicáveis para a identificação dessas estruturas e também da composição química, e aí, assim, construindo especificações, determinando características que transformam os nossos materiais de construção civil em produtos, em elementos para a construção civil mais duráveis, mais econômicos, que é o nosso objetivo de engenharia. Bom, em relação à especificação dos materiais, um projeto de engenharia contém, dentre outras importantes informações, plantas de engenharia, cálculos, desenhos, memoriais descritivos e especificações técnicas. As especificações técnicas são extremamente importantes, principalmente para a definição de materiais e da execução da própria obra. Então, se a gente olhar de uma forma um pouco mais crítica, essa disciplina tem por finalidade formar o seu conhecimento, disponibilizar conteúdo para que você possa, a partir das teorias, de forma prática, especificar materiais que sirvam de forma mais adequada à execução dos nossos edifícios. Um outro documento muito importante é o memorial descritivo, e aí só retomando aqui o tema, porque ele descreve e indica aqueles materiais necessários a cada aplicação e em cada etapa da construção. Por isso, entender, por isso, conhecer o conteúdo da disciplina CIV 237 é tão importante, tão primordial para que você possa construir, para que você possa realizar o projeto que se propõe. Atenção! É muito importante que nós, como engenheiros, também tenhamos clareza, também tenhamos qualidade na forma com a qual nós pretendemos nos comunicar, principalmente em função, aqui no espaço dos memoriais descritivos nas especificações técnicas. O vocabulário tem que ser claro, o texto tem que ser direto, objetivo, fácil, não deve deixar nenhuma margem para
dúvida, né? Então, esse é um fato que é preciso ser levado em consideração. Nós, engenheiros civis, além de entendermos um pouco mais de matemática que a média das outras pessoas, nós também temos que escrever melhor do que a média das pessoas para que nós possamos ser, então, entendidos. Muito bom. As especificações técnicas, elas determinam as propriedades mínimas para uma adequada aplicação com qualidade e desempenho. E todo esse cuidado em relação à especificação técnica está diretamente relacionado à durabilidade. Mais recentemente, a durabilidade tem sido indicada como um dos parâmetros mais importantes de sustentabilidade para a construção civil. E aqui eu quero abrir um parênteses, que é preciso lembrar que a construção civil é uma das atividades que mais movimenta, ou que movimenta a economia de forma mais impactante, né, gerando modificações sociais, gerando qualidade de vida, gerando melhoria da qualidade de vida das pessoas, empregando um número de pessoas muito grande e movimentando uma quantidade de recursos naturais muito, muito grande. A construção civil talvez seja um dos maiores consumidores de recursos naturais do planeta. Então, é extremamente importante que a gente comece desde já a fundamentar as nossas estratégias de sustentabilidade na direção de uma atividade mais amigável, né, ao meio ambiente, vamos assim dizer. E a durabilidade já faz parte do nosso cardápio, né, já faz parte do nosso escopo, então focar em durabilidade significa também privilegiar ações de sustentabilidade. Uma outra coisa que deve também ser muito bem destacada é a relação fornecedor-comprador. É muito importante que exista entre as partes um comprometimento, uma cumplicidade. Porque o melhor fornecedor é aquele que disponibiliza para você os materiais que você precisa, na especificação que você precisa, no tempo que você demanda. Não adianta o fornecedor ter o menor preço do mercado e ele não consegue te atender nas suas demandas e muitas vezes você fica com as suas operações paralisadas, né? Você vai descobrir logo ali na frente, na disciplina Construção de Edifícios, aí vou abrir um outro parênteses, né? Da mesma forma que essa nossa disciplina depende de muitas outras disciplinas que vocês já cursaram anteriormente, né? Química, Introdução à Engenharia, Geologia para Engenharia, Materiais de Construção Civil, todas essas disciplinas, Materiais de Construção Civil não, Solos, né? Todas essas disciplinas, aliás, você está cursando agora Materiais de Construção Civil, solos, todas essas disciplinas, elas seguem, elas somam muito aqui em materiais de construção e são também indispensáveis e são coadjuvantes na sua formação. Mas é preciso lembrar também que o conteúdo daqui você vai levar para a construção de edifícios e lá em construção de edifícios você vai ter também uma possibilidade mais ampla e mais adequada de aplicação. Fechando, essa responsabilidade compartilhada é extremamente importante para que as suas campanhas de operação, para que as suas operações não sejam paralisadas. Na construção civil, a gente tem um tipo de operação que a operação seguinte depende da operação atual, ou seja, eu não consigo rebocar uma parede ou revestir uma parede se a parede não existir, não é? E eu não consigo também pintar um revestimento de alvenaria se o revestimento não existir. Então, para que o revestimento exista, a alvenaria tem que estar pronta. E se eu tenho algum problema na execução de alvenaria, eu atraso o revestimento, a pintura, o próximo pavimento, o piso, a instalação dos metais, das ferragens, das portas, enfim. É preciso que você entenda isso. Quando a gente paralisa uma das etapas do processo construtivo, a gente impacta diretamente em todas as etapas que sucedem àquela qual a gente está realizando. Então daí a importância de ter uma boa relação com o fornecedor. E aí eu deixo aqui uma ideia para você ir amadurecendo, para você ir levando em consideração, que é a diferença entre o menor preço e o melhor preço. O menor preço é sempre o menor preço, sempre o preço mais baixo. O melhor preço inclui serviços e inclui cumplicidade, inclui responsabilidade, ou seja, pode ser que você não consiga comprar a coisa mais barata, mas você vai comprar a coisa com preço justo, que se adapta e que atende às suas demandas. Então, amadureça isso daí, fique atento.
E a importância para nós na engenharia dos materiais de construção civil, né? Então, mais uma reflexão. Pense no desenvolvimento tecnológico, na inovação, nos impactos econômicos e sociais que esse desenvolvimento, que essa aplicação pode trazer para nós como sociedade e para a engenharia civil. Pense num centro ultramoderno de diagnóstico, um centro de diagnóstico por imagens. E que lá vão estar instalados equipamentos que reúnem as mais avançadas descobertas médicas, associadas ainda às mais avançadas técnicas de engenharia elétrica, mecânica, automação, eletrônica, software, robótica e tudo mais que você puder imaginar que pode incorporar um aparato tecnológico e ainda pessoas, né, num centro desse que nós estamos colocando aqui como ultramoderno de diagnóstico. Responda. Alguma dessas coisas existiriam sem a engenharia civil? A gente conseguiria colocar algum desses equipamentos para funcionar num ambiente que não fosse projetado e construído adequadamente por engenheiros civis? E eu vou dar um passo atrás. A gente conseguiria alojar os cientistas, os pesquisadores que trabalham com mecânica, mecatrônica, automação, eletrônica, para que eles tivessem um ambiente confortável para desenvolver essas tecnologias? Se não existisse um engenheiro civil capaz de projetar e construir um prédio e alojar os equipamentos de pesquisa e todo o pessoal que trabalha nisso, pense em como somos importantes e quão grande é a nossa responsabilidade com o crescimento do nosso país, com o fortalecimento da economia e com a segurança e o conforto das pessoas. Muito bem. O que é pedra natural? Alguns geólogos podem, inclusive, levantar questões, né, sobre diferença entre pedras e rochas, mas nós usamos lentes diferentes dos geólogos, como usamos lentes diferentes também dos agrônomos, né, dos engenheiros agrícolas. Então, para nós, uma pedra natural, uma rocha ou uma pedra natural, são associações compatíveis e estáveis de um ou mais minerais. E como é que essas rochas se formam? Elas se formam em ambientes geológicos que nós chamamos de magmático, sedimentar e metamórfico. Eu poderia ficar um curso inteiro falando sobre isso, mas como você já tem essa informação lá da geologia para engenharia, eu posso simplesmente classificar esses ambientes geológicos geradores como aquele magmático que forma as rochas magmáticas, sedimentar que forma as rochas sedimentares, metamórfico que formam as rochas metamórficas. E nós temos aqui uns elementos atuantes, que são os agentes intempéricos, né, que você conhece lá também dessa disciplina. Pressão, temperatura e pressão e temperatura atuando diretamente sobre a composição química e como sobre esses elementos químicos se combinam para a formação dessas nossas pedras ou dessas nossas rochas. Bom, esse material é extraído diretamente de jazidas, são processadas em sistemas industrializados, sem que as suas propriedades naturais sejam alteradas. Isso é extremamente importante. Nós vamos pegar esse material natural e transformar esse material num material de engenharia. Esse material vai ser britado e segregado e nós utilizaremos esses materiais naturais processados, né, sem alterações de suas propriedades naturais, em matrizes que podem ser de cimento, podem ser poliméricas e podem ser matrizes de resinas. Detalhe, podem ser também matrizes utilizadas com cimento asfáltico, que é o concreto betuminoso usinado a quente, que nós conhecemos como asfalto, que reveste as nossas rodovias mais comuns. Muito bom. Só passando aqui uma pincelada, as rochas magmáticas são aquelas que se formam, né, em ambientes com temperaturas acima de 800 graus e nós temos uma pressão variável, uma pequena variação na sua composição química, na composição química daqueles elementos naturais que estavam lá expostos naquela posição. O magma se cristaliza e essas rochas, uma vez que ele é expulso, né, do centro da Terra, das camadas mais profundas da crosta, e essas rochas então se denominam ígneas. As rochas metamórficas, elas são formadas a partir de uma grande quantidade, né,
uma grande variedade, em relação à profundidade. Não há fusão de minerais, né? As temperaturas que elas se formam são inferiores a 800 graus e são rochas muito presentes na crosta, na superfície da crosta, principalmente porque surgem a partir de algum tipo de atuação por algum tipo de agente de intemperismo sobre as rochas magmáticas. E as nossas rochas sedimentares, elas se formam em ambientes com baixas temperaturas, normalmente vêm sendo depositadas, normalmente os minerais vêm sendo transportados e depositados sobre essas regiões, e isso faz com que essas rochas elas tenham uma grande variabilidade na sua composição química e de materiais. As rochas sedimentares, elas são rochas muito utilizadas na construção civil, mas especificamente como rochas de revestimento, rochas que são utilizadas como elementos de acabamento. As rochas magmáticas e as rochas metamórficas são utilizadas para a produção de matrizes de cimento Portland, né? Ou de matrizes poliméricas ou resinosas, ou mesmo em matrizes betuminosas, em função das suas características de estabilidade e das suas características e propriedades químicas estáveis. Muito bem. Bom, importante relacionar que cada rocha é uma rocha. Então, jazidas de materiais que são coletados aparentemente com as mesmas características, a profundidades diferentes, geram rochas diferentes. Jazidas de materiais aparentemente com as mesmas propriedades ou a mesma classificação em regiões diferentes, em função da localização, geram agregados diferentes. E a idade da jazida também, evidentemente, interfere ou causa uma interferência nas propriedades ou na variação desse material que vai ser obtido nessas jazidas, né? A idade está muito relacionada ao intemperismo, a profundidade, a gênese de formação e a localização em função da disponibilidade de elementos químicos em cada uma daquelas regiões e dos próprios agentes intempéricos que ali também atuam. As propriedades, então, variam de rocha para rocha e é muito importante identificar qual rocha é aplicada a cada tipo de aplicação, né? Qual rocha se aproxima ou se identifica mais com cada tipo de aplicação. Quando eu penso em durabilidade, quando eu penso em segurança, quando eu penso em estética. E pensando em durabilidade, eu quero chamar a sua atenção de novo para os aspectos de durabilidade das matrizes de cimento Portland, que são os maiores indicativos que a gente tem para a sustentabilidade da nossa cadeia produtiva. Muito bom. Aqui estão, eu apresento para você algumas jazidas, né? E algumas jazidas que são normalmente, como elas são normalmente exploradas. Aqui nessa primeira figura a gente tem uma bancada, os materiais vêm sendo demolidos a partir dessa bancada. A demolição pode ser feita a partir de dinamite ou a partir de pastas expansivas. As dinamites vêm caindo em desuso porque elas acabam impactando de forma muito severa no meio ambiente, né? Elas são capazes de esterilizar ninhos de pássaros, ovos dos ninhos de pássaros, elas são capazes de modificar o comportamento de répteis, de mamíferos, de outros animais que vivem nessa região. Então, uma tendência muito forte da atualidade é o desmonte dessas bancadas por pastas expansivas. O processo de desmonte é mais ou menos parecido até a parte em que se executam os furos para a introdução das dinamites, só que ao invés de colocar as dinamites, são colocadas pastas expansivas e aí o bloco acaba sendo deslocado por expansão dessas pastas, né, por uma energia mecânica um pouco menos explosiva, né, ou não explosiva. Esses materiais, então, quando eles são dinamitados, né, daqui eles vêm para essa situação, um equipamento pega esse material, transporta até uma usina, essa usina então tem uma entrada e esse material é peneirado e separado a partir de esteiras. Então a gente tem uma entrada por aqui através dos peneiradores e você pode observar que em cada uma dessas esteiras transportadoras eu tenho uma disposição de um determinado tipo de agregado. E normalmente essas pilhas são daqueles materiais mais finos
ou os materiais que têm menos potencial de comercialização. E que tipos de materiais, então, saem das nossas pilhas, né? As britas, como nós conhecemos, as britas 2, 3, as pedras de mão, as britas mais utilizadas em nossos concretos, em nossa matriz, brita 0, brita 1 e brita 2, e as areias artificiais, que em alguma razão são chamadas de pó de pedra. Muito bom. Então aqui nós temos um esquema, né, um desenho esquemático, onde eu tenho uma sequência de britadores. Esse daqui, por exemplo, é um britador primário, onde aquele material que sai direto do desmonte, né, é trazido para cá. Então esse material passa por uma primeira segregação. Depois esse material vem sendo passado por outro conjunto de britadores, né? Então os materiais mais grosseiros vêm sendo passados por aqui. Desse lado de cá nós temos uma peneira de classificação, né? Onde nós temos a disponibilização aqui dos nossos agregados, né? Que nós chamamos aqui de rachão e aqui de restolho. Rachão é aqueles agregados mais sem forma, mais planos e mais menos usuais, né? Na construção civil. E do lado de cá nós temos o pó de pedra, né, que a gente usa como areia, o pedrisco, a brita 1, a brita 2, a brita 3, a brita 4 e o que nós chamamos aqui de areia. A diferença do nosso pó de pedra e nossa areia são só as quantidades de finos presentes. Na maioria das vezes, as nossas areias, elas são, as areias industriais, né, elas são lavadas. E aí cada uma dessas classificações, cada uma dessas características, você vai aprender logo ali na frente, nesse conteúdo dessa disciplina, e muito provavelmente com os vídeos que nós vamos apresentar das nossas práticas. Bom, conhecendo então os nossos agregados, nós vamos começar aqui de fora para dentro, né? Vamos mostrar aqui como é que funciona a macroestrutura de um concreto. Você pode ver aqui, ó, um agregado graúdo, numa dimensão brita 1, talvez, um agregado graúdo aqui numa dimensão brita 0, e aí umas partículas intermediárias entre uma classificação e outra. Essa outra partezinha aqui, ó, que você enxerga são os nossos grãos de areia, e essa parte cinza que você vê destacada aqui por essa achura é a nossa argamassa, né? Aqui nós temos pasta, né? Perdão, e a argamassa é essa achura aqui que inclui pasta, que é a parte cinza, mais esse granulado escurinho aqui, que são os nossos agregados. Bom, entendido então essa macroestrutura, é preciso que você, a partir de agora, saiba diferenciar como os materiais cimento, água, agregado miúdo e agregado graúdo são capazes de criar produtos diferentes a partir da sua combinação. Toda vez que eu combinar cimento mais água, eu tenho a formação de uma pasta. Toda vez que eu combinar cimento, água mais agregado miúdo, que você habitualmente chama de areia, nós temos uma argamassa. E toda vez que a gente combinar cimento, água, agregado miúdo e graúdo, nós temos aqui a nossa matriz cimentícia, que você conhece por concreto. Muito bom. E cada um desses materiais tem uma função específica e muito importante em relação aos nossos produtos, aos nossos elementos para a construção civil. A pasta, especificamente, tem por função envolver os agregados. E isso, para nós, é uma coisa muito importante, porque o concreto cimento Portland, ele só é o concreto cimento Portland, ele só é o material de construção mais consumido no mundo inteiro por conta desse potencial de formação, de moldagem, de plasticidade, de transporte, de resistência mecânica, de durabilidade, e tudo isso começa lá na pasta, né? Quando a minha pasta envolve agregados, preenche os vazios, dá então essa possibilidade do concreto Portland ser transportado, se adequar a quase qualquer forma, né? Ou caber em quase qualquer forma, isso é extremamente importante. Além de envolver, a pasta tem por finalidade aglutinar os agregados no concreto endurecido, ou seja, envolve todo mundo, cria uma estrutura que conecta agregados graúdos de diferentes dimensões, agregados miúdos de diferentes dimensões,
conecta todos esses caras, criando uma matriz extremamente resistente, extremamente consistente, no estado fresco, possibilita que todos esses caras sejam transportados de uma forma homogênea, de uma forma precisa e no estado fresco, e ainda dá uma característica de conjunto para todos juntos. Nós vamos conversar ali na frente, quando a gente falar de cimento Portland. Concreto é uma matriz extremamente complexa. Concreto é uma matriz extremamente difícil. Não estou falando de misturar cimento com água, com areia e tal, como a maioria das pessoas faz, não. Não estou falando disso. Estou falando de um compósito extremamente competente, de um compósito que tem possibilidade de desenvolver propriedades mecânicas, físicas, reagir a esforços, solicitações de toda sorte, de funcionar dentro de rios, fora de rios, dentro de fórmulas, suportando edifícios de grandes alturas. É desse material que eu estou falando. De resistir ao fogo, de resistir à erosão eólica, de resistir à erosão hídrica. É desse material que eu estou falando. Então, esse conjunto de materiais dessa matriz de cimento Portland, suas propriedades começam a ser desenvolvidas aqui na argamassa, aqui na pasta, e esse conjunto, essa noção de conjunto para todo mundo cria uma impermeabilidade, a resistência a esses esforços que nós acabamos de falar sobre eles, e uma durabilidade frente aos agentes agressivos que fatalmente irão incidir sobre esses materiais, né? Muito bem. E os nossos agregados? Os agregados, por sua vez, eles têm uma função muito importante, que é, por exemplo, resistir aos esforços solicitantes e ao desgaste das ações de tráfego, né, das ações de utilização e das ações eólicas e mesmo intempéricas, né? Uma outra coisa extremamente importante é que os agregados eles contribuem para a estabilidade da matriz no seu estado fresco. Ora, o cimento o cimento anidro é um material inerte, mas o cimento na presença da água, que é um catalisador do cimento Portland, ele passa por reações muito intensas, e nós vamos falar sobre isso um pouco mais ali na frente. E essas reações são tão intensas que elas são capazes de mudar a temperatura da matriz, né? E essa mudança de temperatura é brusca. Nós temos resultados de pesquisa lá do nosso laboratório que mostram que em um ambiente hermético, em um ambiente isotérmico, adiabático, essas variações de temperatura elas podem ir de 40 a 85 graus Celsius. Então você pensa na variação volumétrica que estaria envolvida numa matriz de cimento submetida a uma variação de temperatura com um gradiente da ordem de 60 graus. 60 graus. Estou falando de um ambiente de 25 graus que o seu cimento pode ir a 85 graus. Então essas tensões que surgem a partir dessa variação de volume para as pastas de cimento Portland, elas são compensadas, elas são distribuídas, elas são organizadas também pela função, pela presença dos nossos agregados naturais, né? E isso também leva a uma estabilidade da matriz e uma estabilidade do seu volume em função dessa variação de temperatura. E, por enquanto, os nossos agregados naturais são responsáveis por reduzir o custo das nossas matrizes de cimento Portland, né? Muito bem. E eu queria agora fazer um exercício com você, mas nós vamos falar sobre isso um pouco mais ali na frente. Essa imagem que você está vendo aqui foi a imagem que a gente veio conversando sobre ela, sobre a macroestrutura dos concretos. Agora eu queria que você pensasse nessa região aqui e talvez nessa região aqui que é a ponta da seta. Se a gente ampliar isso daqui de uma forma esquemática, nós temos aqui o nosso agregado e aqui nós temos algumas regiões que eu posso delimitar por aqui assim, tá certo? Essa região que você vê aqui é a superfície de um agregado. Então isso aqui é a morfologia do agregado, a topologia, a topografia da superfície do agregado. Essa região que eu estou achurando aqui para você é a região que nós chamamos zona de transição interfacial
Zona de Transição e Interface, ou ZTI. Guarde isso daí. E essa outra região que sobra aqui do lado de cá é a nossa pasta de cimento. Veja que há uma diferença de densidade de produtos entre essa região e essa região. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso lá na frente, quando a gente estiver falando de cimento Portland, mas eu preciso que você carregue com você esse conceito de zona de transição interfacial. Vamos para frente. Os nossos agregados, então, eles são materiais granulares sem forma ou sem volume definido. Eles são quimicamente inertes. Eles, preferencialmente, nós, engenheiros civis, nós gostamos muito de quartzo, né? Porque quartzo é um material cristalino, obtido a partir de uma rocha ígnea, extremamente inerte, extremamente estáveis às reações que acontecem na catálise do cimento Portland, e de uma forma muito bacana, né? Porque o quartzo sempre forma agregados volumétricos. E nós vamos conversar mais ali na frente também, quando a gente estiver falando das propriedades dos agregados e suas características, sobre a importância da forma dos agregados, né? Esses materiais podem ter uma densidade normal, leve ou pesada, e cada uma dessas densidades tem uma aplicação para nós em engenharia civil. E eles podem ser de origem natural, de origem industrial ou reciclados. E aí eu quero chamar a sua atenção e eu quero te provocar para que você comece a prestar atenção nos rejeitos da construção civil ou nos rejeitos gerados de uma forma geral no entorno, né, do nosso entorno, e que podem ser muito facilmente, de uma forma tecnologicamente adequada, incluídos nos nossos concretos, produzindo inclusive concretos de melhor qualidade do que muitos concretos produzidos com agregados naturais desconformes, por exemplo. Esses agregados, então, eles têm dimensões adequadas à sua aplicação, para argamassa ou para concreto, e aí só de falar isso você já entendeu que para argamassa são agregados miúdos e para concreto são agregados miúdos e graúdos. Tem um custo reduzido e preenchem 3/4 de todo o volume do concreto. Bom, nós estamos falando 3/4, considerando que os outros 25% desse nosso concreto são preenchidos com cimento, água, adições e aditivos, mas existem projetos do nosso laboratório, desenvolvidos por doutorandos desse laboratório, inclusive com artigos publicados, e se vocês tiverem interesse, vocês podem pedir ao representante de turma de vocês, ele entra em contato comigo e eu disponibilizo esses artigos para vocês, de super concretos. E o que é um super concreto? Um concreto convencional que você compra lá na usina é um concreto que varia entre 18, 20, 25 MPa. Os de 25 são os melhores aplicados hoje convencionalmente, aqueles de 18, 20 MPa são concretos utilizados de forma mais corriqueira. E eu estou falando de concreto de 100 MPa, 110, 120 MPa, que são obtidos com misturas que têm até 95% de agregados, ou seja, concretos que reduzem o consumo de cimento de 25% para 5%, e ainda assim são capazes de produzir super concretos. Então, veja a importância que deve ser dada em relação à qualidade desses agregados, a forma como eles são utilizados e como eles podem ser úteis para nós, engenheiros civis, na produção de matrizes mais econômicas, mais competentes, duráveis e, portanto, mais sustentáveis. Ainda em relação ao peso, né, a densidade desses nossos agregados, eu quero destacar aqui para vocês um diagrama onde nós temos aqui agregados leves e agregados pesados, né? Então, os agregados leves nós temos lá vermiculita, perlita. Vermiculita é basicamente a nossa argila expandida, né? E nós temos aqui agregados com a ordem de 160 kg por metro cúbico, e a gente pensando que um concreto no estado fresco tem uma densidade aí da ordem de 2.200, 2.100 kg por metro cúbico, no seu estado endurecido armado, né, com aço 2.500, alguma coisa dessa natureza. Os agregados leves são uma ferramenta bem importante também para a redução de peso dos nossos concretos estruturais. Claro que aqui cabe uma certa quantidade de tecnologias e
A ideia é que você possa cursar conhecimentos, você possa ter conhecimentos a partir desses concretos especiais nas disciplinas teóricas de concreto leve, concreto de alto desempenho, concreto de alta resistência, que são oferecidas pelos professores da nossa área, da pós-graduação, lá na engenharia civil. Bom, e aí então você tem os concretos de os agregados de 320, 480, 640 e 800 quilos por metro cúbico. Essa região aqui, ó, de massa específica é uma região que nós utilizamos de forma comum e corriqueira para a produção de concretos isolantes, né? E esses concretos isolantes, eles podem gerar concretos de 0,7 a 5,5 MPa. E a gente acabou de falar aí atrás que concretos usados normalmente têm entre 18 e 25 MPa. Mas isso é aplicação sem muita tecnologia. Um pouquinho mais de tecnologia levam esses nossos concretos leves a 20, 25, 30 até 40 MPa de resistência, né? Os agregados que estão aqui entre 480, 320 e 680, mais especificamente aqui com 480 kg por metro cúbicos, são concretos utilizados em enchimento e como estruturas de isolamento, né? E variam aí de 5,5 a 14 MPa. No passado, utilizavam-se regularização de contrapisos por rebachos de lajes, né, em prédios de múltiplos pavimentos, para a colocação ali das tubulações de esgoto dos banheiros e das cozinhas, as caixas de gordura, as caixas sifonadas. Mais recentemente, essa prática foi deixada de lado, né? A gente agora passa as tubulações para o pavimento de baixo e acaba fechando com gesso. É uma solução que melhora muito a construção, a técnica construtiva, permite acesso às tubulações para a solução de problemas de vazamento e, enfim, é mais econômica, mais viável e para a manutenção do edifício acaba sendo uma vantagem muito grande. E esses agregados do lado de cá, né, as sílicas, os quartzos, os agregados oriundos de rochas magmáticas metamórficas, os basaltos, os gneiss, além desses outros materiais, né, nessa faixa de densidade aqui, são aqueles que nós utilizamos para os concretos estruturais, que vão de 17 a 40 e 41,5 MPa de resistência. Lembrando que nessa disciplina nós vamos trabalhar com concretos com resistência até 40 MPa, que são os concretos convencionais, ele tem uma funcionalidade muito específica para engenheiros civis, e a partir de 40 MPa nós estamos falando de concretos de alta resistência, e aí a dinâmica dos agregados, a dinâmica que acontece entre agregados e argamassa e pasta de cimento dentro da matriz, ela muda um pouco, as trajetórias de tensões passam a se comportar ou a se exibir ou se disponibilizar de uma outra forma diferente, e a gente então passa a ter uma outra análise. Quando a gente estiver falando ali na frente sobre cimento e concretos, eu vou retomar esse assunto, essa diferença entre concretos que estão abaixo de 40 MPa e acima de 40 MPa, para que a gente possa refrescar essa discussão. Sobre as características dos nossos materiais, né, desses nossos agregados, estão lá porosidade, granulometria, absorção de água, forma e textura superficial. A gente conversou ali atrás sobre agregados com forma não adequadas, né, e falamos inclusive em opções melhores na reciclagem, resistência à compressão e presença de substâncias nocivas. Bom, muito bem. Um fluxograma aqui muito direto, muito objetivo, que faz uma compilação de tudo aquilo que a gente já falou até agora e que diz respeito sobre a influência da origem das rochas, da sua microestrutura e do seu beneficiamento na dosagem e nas propriedades das nossas matrizes de cimento Portland ou dos nossos concretos. Vamos lá. Então nós temos lá a nossa rocha matriz, nós já conversamos sobre isso. Essas rochas são expostas a fatores que estão relacionados aí à sua formação, à sua gênese e até mesmo ao seu processamento. Uma das características específicas que nós temos aqui é a porosidade, a massa específica. Então, a gente pode grosseiramente dizer que quanto mais poroso for um agregado, menor a sua massa específica, né? E quanto maior a massa específica, menor a sua porosidade. Essa é uma regra bem geral, assim, que serve numa primeira
aproximação para que você faça uma identificação da qualidade dos agregados, mas evidentemente que outras qualidades também estão envolvidas nisso. A porosidade e a absorção e a massa específica, elas estão diretamente relacionadas às propriedades do concreto no estado fresco, né? Principalmente em relação à consistência, coesão e a massa específica do concreto. Agregados de massa específica muito elevada requerem cuidados especiais com a pasta e com a argamassa, porque eles têm uma tendência de segregação muito grande, né? E, voltando aqui, a exposição prévia e os fatores de processamento também têm uma influência muito grande em relação ao tamanho, forma e textura. E por que eu estou dizendo isso? Bancadas jazidas muito maduras ou muito velhas, muito intemperizadas, elas tendem a formar agregados planos, elas tendem a formar agregados com uma quantidade de finos muito elevadas, elas tendem a formar agregados com texturas pouco interessantes para a produção das nossas matrizes de cimento Portland. E essas características todas, evidentemente, influenciam aqui na dosagem dos nossos concretos. Então, desse lado de cá, nós estamos conversando sobre as propriedades do concreto no estado endurecido e, especificamente, em relação às suas características mais macroscópicas. Quando a gente leva os nossos olhares, a gente começa a prestar mais atenção na microestrutura, na composição mineralógica desses nossos materiais, a gente começa a perceber a influência da gênese de formação e dos elementos que compõem esses agregados, principalmente na durabilidade das nossas matrizes. E quando eu falo durabilidade, eu estou relacionando aspectos como resistência à compressão, resistência à abrasão, sanidade, isso aqui é muito importante. Muitas vezes os nossos agregados carregam alguns sais e esses sais são extremamente deletérios, comprometem de forma muito efetiva a durabilidade das nossas matrizes, né? E mais especificamente também em relação à modularidade. Embora o modularidade esteja relacionado não só à composição química e mineralógica, mas também à massa específica dos nossos agregados, né? Bom, e no concreto, nosso concreto no estado endurecido, resistência final, resistência à abrasão e estabilidade dimensional, nós já acabamos conversando sobre isso ali atrás. E todas essas coisas associadas interferem diretamente no aspecto de durabilidade. A gente tem que estar bem atento a isso. Esses nossos materiais, então, eles podem ser classificados de acordo com a sua origem, naturais ou artificiais, leves, normais ou pesados. E aqui você percebe que os agregados, eles interferem de forma muito significativa na densidade da matriz, né? Nós vimos lá atrás a densidade dos agregados e aqui como a massa específica dos agregados pode influenciar na produção de matrizes leves, matrizes normais ou matrizes pesadas. Em relação ao tamanho dos grãos, nós chamamos como de agregados miúdos aqueles que têm uma sua dimensão máxima característica, e aí esse termo nós vamos conversar sobre ele ali na frente, entre 0,75 milímetros e 4,8 milímetros, né? Esses nossos agregados podem ser naturais ou artificiais, e as nossas areias artificiais elas podem ser britadas ou podem ser recicladas. E as nossas areias naturais, nós vamos ver ali na frente que elas podem ser extraídas, né, de jazidas secas ou de leitos de rios. E os nossos agregados graúdos, então, são aqueles que têm dimensão máxima característica superior a 4,5 milímetros, que nós denominamos pedregulhos e britas. Muito bom. E qual então, como a gente está falando aqui de agregados miúdos, graúdos, vamos logo começar essa parte da análise das técnicas, né, de caracterização pela análise granulométrica. A granulometria dos agregados ela exerce, de fato, uma grande influência sobre o comportamento de concretos e de argamassa, tanto no estado fresco quanto no estado endurecido. Uma das características mais importantes dos concretos no estado fresco é a capacidade de manter os agregados graúdos em suspensão na argamassa, de transportar esses agregados graúdos pelas várias formas que nós temos de transporte
de concreto e de reagir às ações mecânicas de lançamento desse concreto dentro das formas, ainda assim mantendo os agregados graúdos em suspensão. Então, isso está muito relacionado à reologia dos nossos concretos e ao seu comportamento no estado fresco, que nós chamamos de plasticidade. A NBR 7211 cuida de todos os limites e faixas que tratam da caracterização dos agregados e, muito importante nesse momento, são módulo de finura e superfície específica. O módulo de finura está relacionado à área superficial, à área de molhagem, à consistência, ou seja, quanto maior o nosso módulo de finura, maior a quantidade de finos, de materiais finos que eu tenho dentro dessa nossa matriz. E quanto maior a quantidade de materiais finos dentro da matriz, maior a quantidade de água é demandada para a manutenção de uma determinada consistência ou de uma determinada plasticidade. No primeiro momento, aparentemente, isso não tem nenhum problema, né? Eu só vou adicionando água, mas isso tem problema sim. Há um limite ótimo para a adição de água nas matrizes de cimento Portland. A partir do ponto ótimo dessa relação entre água e cimento, eu começo a produzir concretos menos resistentes, menos duráveis, mais porosos e, portanto, concretos ou matrizes de cimento Portland incompetentes frente às propriedades de engenharia que nos interessam. O modo de finura está diretamente relacionado à superfície específica. Quanto maior a superfície específica, maior a demanda por água de amassamento, né? Então, uma técnica muito simples e muito fácil de ser realizada no laboratório é a determinação de modo de finura, que você vai aprender como fazer, e esse modo de finura, então, influencia diretamente na qualidade da matriz no estado fresco e no estado endurecido. Vamos lá. A granometria, então, é a proporção relativa, expressa em percentual, da distribuição dos grãos em relação a um conjunto de peneiras que é utilizado convencionalmente. As areias grossas, médias e finas, elas são divididas, classificadas em relação ao seu módulo de finura. Para as areias grossas, o módulo de finura é maior que 3,9, isso é adimensional, tá certo? Dimensão por dimensão. As areias médias, o seu módulo de finura está entre 2,4 e 3,9, e as areias finas, elas têm um módulo de finura menor que 2,4. Professor, areias com módulo de finura muito pequeno, ou areias finas, são inservíveis para a produção de matriz de cimento Portland? Não, não são inservíveis. Elas podem ser utilizadas, por exemplo, como filler, como material de enchimento, e nós vamos ver isso também um pouco mais na frente. Elas podem ser utilizadas para argamassa de revestimento, onde se pretende um melhor acabamento de superfície. Elas podem ser utilizadas em chapiscos, então elas têm uma aplicação, todas elas têm aplicação. Não quer dizer que o modo de finura maior ou menor cria um material melhor ou pior. É só entender a sua aplicação, né? Vamos lá. Em relação à massa específica aparente, sempre a 7217 vai ser a NBR que nós vamos utilizar para classificar a granometria desses nossos materiais. A massa específica é unitária, né? Nós chamamos de massa específica aparente, é uma relação entre a massa total e o volume. Então, a despeito do material, se é uma areia, se é uma brita, se é um agregado miúdo ou graúdo, eu disponho uma determinada massa de um material desse ou daquele material num volume conhecido, e a partir desse momento, então, eu tenho uma relação massa-volume que nós chamamos massa unitária. Nessa determinação, eu considero os vazios que existem entre os grãos, né? E esse parâmetro é muito importante para a conversão de traços em massa para volume, ou volume para massa. Também, quando estivermos falando de matriz de cimento Portland, você vai entender que nós podemos produzir dosagens, nós podemos executar projetos de dosagens de concreto de cimento Portland em massa ou em volume, e cada uma dessas duas aplicações com as suas particularidades. Bom, e nós temos então a massa específica, que é a relação entre a massa dos grãos e um determinado volume.
E nessa determinação eu não considero os vazios que existem entre os grãos. É como se eu pegasse todos os grãos e deixasse fora todos os vazios que existem entre os grãos, determinasse a massa desses grãos e fizesse uma relação dessa massa com o volume. Massa específica aparente ou massa unitária e massa específica são também objeto das nossas práticas e você vai entender direitinho como é que se processa cada uma dessas técnicas. Vamos lá. Aqui só um esquema gráfico para você poder entender melhor cada uma dessas situações. Aqui nós temos um bloco de rocha, né? Esse bloco de rocha, esse bloco de rocha ele é triturado e eu tenho aqui os nossos agregados graúdos, tá certo? Se eu pegar esse mesmo volume aqui e colocar esses meus agregados triturados, eu vou ter uma quantidade menor de agregados, eu não vou conseguir de novo encher esse meu volume. Então, essa determinação é o meu volume aparente. Eu tenho aqui a minha massa específica aparente ou a minha massa unitária. Eu tenho o mesmo volume daqueles sólidos originais, e aqui então eu faço a determinação da massa de grãos que couberam aqui dentro por esse volume que eu já conheço, tá certo? E a minha massa específica, ela está diretamente relacionada à massa dos grãos, e isso não leva em consideração o espaço que existe entre esses meus grãos, tá? Portanto, é importante você entender que eu sempre vou ter um valor de massa específica maior que um valor de massa unitária, evidentemente. Então, essa é a primeira aproximação, o primeiro conceito que você deve guardar para diferenciar entre massa unitária e massa específica, principalmente porque uma considera os vazios entre os grãos e a outra não considera. Uma outra propriedade também bem importante para nós no dimensionamento e na construção e na execução das matrizes de cimento Portland é o inchamento. O inchamento é um aumento de volume de determinada massa, principalmente, ou melhor, exclusivamente de agregados graúdos, em função da absorção de água. Aí você pode me perguntar assim, professor, quartzo não absorve água. Verdade, quartzo não absorve água. Mas entenda essa absorção de água aqui, porque eu posso ter argamassas com outros tipos de agregados que não só quartzo. Mas entenda essa absorção como aquele filme de água que se forma na superfície ou na área superficial de cada um dos meus agregados graúdos. Esse inchamento é expresso por um coeficiente de inchamento, que pode ser, a técnica está descrita lá na NBR 6467. Esse coeficiente de inchamento ele descreve a variação de volume úmido relativamente ao volume seco, ou seja, conforme o teor de umidade vai aumentando de 0 para H, o volume desse meu material, agregados miúdos mais água, também aumenta. E eu vou te mostrar isso logo ali na frente. Uma outra forma de caracterização desses agregados é a análise petrográfica, né? Que determina a qualidade dos agregados, se eles são quimicamente ativos ou quimicamente inertes. Uma outra forma também de se determinar a qualidade dos agregados são as análises de laboratório, né? Por difração de raio-x ou por fluorescência de raio-x. Perdoem os garranchos. Vamos para frente. Muito bem. Nós temos alguns tipos de limites ou alguns tipos de entendimento normativo para agregados que são considerados inertes ou reativos. Aqueles agregados que são considerados potencialmente reativos, de acordo com a com a STM C1260, são aqueles que apresentam, vejam, uma expansão superior a 0,10% de volume quando presente numa argamassa de cimento Portland. Olha só, isso traz para nós o seguinte parâmetro. Não dá para utilizar agregados em concretos que tenham teores de álcalis maiores que 3 kg por metro cúbico.
ou mesmo em qualquer tipo de cimento. Se eu tiver que usar esse agregado por alguma outra condição específica, estou numa região do país em que eu só tenho esses agregados, não tenho como economicamente transportar outros agregados para cá, então vai ter que ser esse mesmo. Importante atentar para tipos de cimentos específicos que se dão melhor ou que mitigam os efeitos de expansão que podem acontecer com esse tipo de agregado que contenham esses álcalis. E nós vamos falar sobre isso um pouco mais ali na frente também. Bom, abrindo a janela do cimento, cimento não é cimento, ou seja, qualquer tipo de cimento não é qualquer tipo de cimento. Não dá para usar uma determinada nomenclatura ou especificidade de cimento em qualquer tipo de aplicação ou qualquer materiais com qualquer tipo de cimento. É importante lembrar que nós temos cimentos do tipo 1, 2, 3, 4 e 5 e cada cimento, cada tipo de cimento se aplica especificamente a uma obra, a uma execução ou uma demanda, uma solicitação de execução ou dos materiais, né? Muito bom. E, de fato, quando esses agregados são potencialmente reativos e eles estão presentes na matriz, perceba, aqui os nossos agregados, aqui eu tenho a minha argamassa, tá certo? Essa não é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura. Perceba que essa parte escura que você está vendo aqui é um vazio. Esses meus agregados reativos, na presença de cimento e na presença de uma variação muito grande de pH que acontece quando a hidratação do cimento Portland, esses agregados eles acabam formando, dando origem a um gel expansivo que está marcado aqui, ó, por essa outra região, e esse gel expansivo acaba criando um espaçamento, uma expansão dentro da matriz, né? Originalmente a gente pode dizer que esse gel se expandiu em toda essa região e essas fraturas ou essas fissuras elas surgem em decorrência dessa expansão. Numa imagem macroscópica você pode observar aqui, ó, no entorno desse agregado uma mancha esbranquiçada. Essa mancha esbranquiçada nada mais é do que o gel expansivo. E como efeito final, eu posso ter essa característica, essa expressão de patologia nessas estruturas. Isso aqui é um bloco de concreto que provavelmente esteve presente a álcalis, esteve exposto a álcalis presente no solo, um concreto com qualidade inferior, que se utilizou de agregados potencialmente reativos, e esse concreto não foi capaz de reagir às solicitações, aos gradientes, né, hidráulicos disponíveis nesse solo. Essa água com álcalis foi carreada aqui para dentro, essas reações foram geradas e elas acabaram comprometendo toda a competência desse nosso bloco de estrutura. Bom, pessoal, o que nós tínhamos para falar sobre aqui hoje era exatamente isso. Essa é a nossa aula da sequência e o próximo vídeo já contém, então, o conteúdo, o segundo conteúdo dessa nossa segunda aula. Muito obrigado a vocês até aqui, espero que vocês tenham aproveitado essa oportunidade e lembre-se de que esse conteúdo está de forma expandida nas referências de literatura que foram disponibilizadas para vocês, inclusive repassadas a todos pelo representante de turma. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.